Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês alguns fragmentos do grande matemático, filósofo e teólogo francês Blaise Pascal, pensador do século XVII, que alcançou cumes belíssimos de pensamento, especulação, metafísica e poesia no ensaio O Homem perante a Natureza. Vamos então a alguns trechos desse ensaio formidável do francês Blaise Pascal. A primeira coisa que se oferece ao homem, ao contemplar-se a si próprio, é seu corpo, isto é, certa parcela de matéria que lhe é peculiar. Mas, para compreender o que ela representa e fixá-la dentro de seus justos limites, precisa o homem compará-la a tudo que se encontra acima ou abaixo dela. Afinal, o que é o homem dentro da natureza? Nada em relação ao infinito. Tudo em relação ao nada. Um ponto intermediário entre tudo e nada. Infinitamente incapaz de compreender os extremos, tanto o fim das coisas como o seu princípio permanecem ocultos num segredo impenetrável, e é-lhe igualmente impossível ver o nada de onde saiu e o infinito que o envolve. Grande Pascal, que bela poesia metafísica! Quem não percebe que aqueles que se consideram últimos não se sustentam sozinhos, mas se apoiam em outros, os quais, tendo por sua vez outros por apoio, nunca são os últimos? Quem não percebe isso? Acreditamos muito naturalmente sermos capazes de alcançar o centro das coisas e abraçar-lhes a circunferência. A extensão visível do mundo ultrapassa-nos manifestamente. Porém, como ultrapassamos as coisas pequenas, acreditamos-nos mais capazes de possuí-las. Entretanto, não nos falta menos capacidade para chegar ao nada do que para chegar ao todo. Para um corpo como para outro, falta-nos uma capacidade infinita, e creio que quem tivesse compreendido os princípios últimos das coisas, chegaria também a conhecer o infinito. Uma coisa depende da outra, e uma coisa conduz a outra. Esses extremos se tocam e se unem à força de se afastarem, encontrando-se em Deus e somente em Deus. Conheçamos, pois, nossas forças. Somos algo e não tudo. O que temos que ser priva-nos do conhecimento dos primeiros princípios que nascem do nada. O pouco que somos nos impede a visão do infinito. Nossa inteligência, entre as coisas inteligíveis, ocupa o mesmo lugar que nosso corpo na magnitude da natureza. Limitados em tudo, esse termo médio entre dois extremos encontra-se em todas as nossas forças. Nossos sentidos não percebem os extremos. Um ruído demasiado forte nos ensurdece. Demasiada luz nos deslumbra. Demasiada distância ou demasiada proximidade impede-nos de ver. Demasiada longitude ou demasiada concisão do discurso o obscurece. Demasiada verdade nos assombra. Sei de alguém que não pode compreender que quem de 0 tira 4 fica 0. Os primeiros princípios têm demasiada evidência para nós outros. Demasiado prazer incomoda. Demasiada consonância aborrece na música. E demasiado benefício irrita, pois queremos ter com que pagar a dívida. Os benefícios são agradáveis enquanto pensamos poder devolvê-los. Além, o reconhecimento se transforma em ódio. Esse é Tácito, citado pelo filósofo francês Montaigne. Não sentimos nem o extremo calor, nem o extremo frio. As qualidades excessivas são nossas inimigas. Não as sentimos, nós as sofremos. Demasiada juventude ou demasiada velhice tolhem o espírito. Demasiada ou insuficiente instrução fazem o mesmo. Em suma, as coisas extremas são para nós como se não existissem. Não estamos dentro de suas proporções.
escapam-nos ou lhes escapamos. Eis o nosso estado verdadeiro. É o que nos torna incapazes de saber com segurança e de ignorar totalmente. Nadamos num meio termo vasto, sempre incertos e flutuantes, empurrados de um lado para outro. Qualquer objeto a que pensemos apegar-nos vacila e nos abandona. E se o perseguimos, foge à perseguição. Escorrega-nos entre as mãos numa eterna fuga. Nada se detém por nós. É o estado que nos é natural. E, no entanto, nenhum será mais contrário à nossa inclinação. Ardemos de desejo por encontrar uma plataforma firme e uma base última e permanente para sobre ela edificar uma torre que se erga até o infinito. Porém os alicerces ruem e a terra se abre até o abismo. Nada pode fixar o finito entre os dois infinitos que o cercam e dele se afastam. Creio que a compreensão desse inevitável fará que o homem se conforme com o estado em que a natureza o colocou e se mantenha tranquilo. Se tivermos em mente esses infinitos, todos os finitos serão iguais, e não vejo razão para assentar a imaginação em um deles de preferência ao outro. A simples comparação entre nós e o infinito nos acabrunha. O conhecimento de uma coisa se liga ao conhecimento de outra. E como todas as coisas são causadoras e causadas, auxiliadoras e auxiliadas, mediatas e imediatas, e todas se acham presas por um vínculo natural e insensível, que une as mais afastadas e diferentes, parece-me impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, bem como conhecer o todo sem entender particularmente as partes. Dizem ousadamente que as coisas tendem a cair, que tendem para o centro, que fogem à sua destruição, que temem o vácuo, que têm inclinações, simpatias, antipatias, qualidades todas que somente ao espírito pertencem. E, referindo-se ao espírito, consideram-no como se estivesse em determinado espaço e lhe atribuem a capacidade de movimentar-se, coisas que pertencem apenas aos corpos. Em vez de recebermos a ideia pura das coisas, tingimos-la com nossas qualidades e impregnamos de nosso ser composto todas as coisas simples que contemplamos. A maneira por que se acha o espírito unido ao corpo não pode ser compreendida pelo homem e, não obstante, essa maneira é o homem mesmo. Aqui está Santo Agostinho, citado pelo filósofo francês Montaigne. Quando penso na pequena duração de minha vida, absorvida na eternidade anterior e na eternidade posterior, no pequeno espaço que minha vida ocupa, fundido na imensidade dos espaços que ignora e que me ignoram, aterro-me e me assombro de ver-me aqui e não alhures, pois não há razão alguma para que esteja aqui e não alhures, agora e não em outro momento qualquer. Quem me colocou nessas condições? Por ordem e por obra de quem me foram designados este lugar neste momento? O silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora. Quantos reinos nos ignoram? Pessoal, esse foi o grande Blaise Pascal, esse teólogo, filósofo, matemático, pensador metafísico francês, no ensaio O Homem Perante a Natureza. Se vocês gostaram demais dessa leitura literária aqui do meu canal, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas, e deixem aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que eu possa conversar com vocês. E se vocês estão chegando ao canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações, e até a próxima leitura literária aqui do meu canal, pessoal. Até lá, tchau, tchau!